Olá pessoal, o nosso Histórias da Vida Real de hoje está dançante. Vamos contar um pouco da vida de Eliana Caminada, bailarina clássica e foi também professora de balé clássico, de história da dança, ensaiadora, escritora, dançou até os 48 anos. É uma história de amor ao balé, à dança e também ao seu amor pessoal, que foi também bailarina. Com vocês, Histórias da Vida Real. Bom, estamos iniciando o nosso Histórias da Vida Real, que faz tempo que a gente não faz, com uma ex-bailarina, Eliana Caminada. Eliana, existe ex-bailarina? Eu acho que não. Essa maneira de estar no mundo segue a gente pela vida inteira. Vida inteira, né? Inteira, é. Eu acho que não tem ex-médico, então... Ex-atriz, né? Ex-ator, né? Ex-ator. Mas eu acho que o bailarino, ele tem uma coisa física, né? Sim. Que tem um tempo. Sim. Então a gente já começa... Como é que você começou a ser bailarina? Meus pais me levaram a primeira vez ao Teatro Municipal aos 3 anos de idade. Eu fui assistir um balé que é célebre, Copélia. E a imagem daquela boneca, que era uma boneca, se fixou na minha memória para sempre, no meu coração, na minha cabeça. A vida inteira eu não quis mais, não pensei em ser outra coisa na vida, senão bailarina. Talvez até mais, porque entra muito mais a coisa também cultural, né? Mas como o esporte, ele tem valores e princípios e regras que você tem que seguir, porque senão você não vai virar nada. Né? Então isso eu acho que ajuda muito o jovem, né? O preparo, você disse que o balé te preparou muito, né? Muito, o balé é muito disciplinador, né? Disciplina. Então me ajudou, eu queria estudar, eu era estudiosa, não é porque eu adorasse estudar no colégio, porque eu detestava matemática, tudo isso, mas eu queria passar de ano para ficar os 3 meses de férias dedicados ao balé. Então eu tratava de me livrar do colégio. E você citou também que você tinha problema de engordar. Sim. Então que o balé também foi responsável para te botar numa disciplina e não deixar engordar. Exatamente, de fazer dieta, de me submeter à ducha escocesa. Tá vendo aí a garotada que tem problema, né, dificuldade para emagrecer e tal, não sabe o que fazer, entra pro balé. Pois é. Não é? Entra pro balé. Que eu queria tanto ser bailarina gorda. Eu, por exemplo, não sou inclusiva nesse sentido. Claro, não pode ser. Até porque acho que bailarino, acho que tem uma etiqueta, assim, né? uma forma que a gente espera. Pode até para outro tipo de dança, mas para dança clássica. Balé clássico não. Outro tipo de dança até trabalha com uma até estética pode combinar. Que é tem uma do estética balé. do balé. Além de tudo, você tem o bailarino que te segura, né? Claro. Coitado, se você ficar gordinho, como é que ele vai fazer? Não, ele não arrebenta o coitado do bailarino. E também o mais interessante, a união das bailarinas, não é? Porque vocês têm um grupo de bailarinas mais ou menos contemporâneas, não é? Temos por incrível que pareça, eu tenho mais ligação com a geração anterior à minha do que com a minha mesmo. Porque meu marido tinha mais 18 anos que eu. Então, eu fui adotada pela geração dele. Então agora a gente já vai entrar um pouquinho nessa história, porque ele era bailarino. Ele era bailarino. Como é o nome dele? Eric. E o Eric, ele era também coreógrafo, só bailarino? Coreógrafo, remontador, ele era principalmente um grande professor.
Um amado professor, nós o chamávamos de bem amado. Que lindo. E esse é o marido, o Eric, também bailarino, e o filho deles, o Roberto. E aí nós estamos no Rio de Janeiro, então você era do Teatro Municipal. Do Rio de Janeiro, sim. E aí vocês eram um elenco fixo? Como era? O elenco do Teatro Municipal do Rio sempre foi funcionário público. Nós entrávamos por edital de convocação, concurso público, né? Que para o balé é chamado de audição. E com banca examinadora, publicação em diário oficial, tudo que tinha direito. Só que a gente não tinha a menor ideia de que a gente era funcionário público, a gente queria dançar. Com banca examinadora, que muitas vezes eram de figuras muito importantes. O maestro do balé do Teatro Stanislavski, de Moscou, fez parte da minha banca, né? Eram pessoas muito gabaritadas. E aí vocês então começavam essa hora da manhã? Aí nós entrávamos essa hora da manhã, fazíamos a aula, que normalmente tem 1h30, se tiver espetáculo às vezes diminui um pouquinho. E depois nós tínhamos ensaios, né, que iam até 2h30. Um pequeno intervalo para comer alguma coisa, ou, enfim. E já retomava. E 2h30 mais ou menos acabava, nós ganhávamos muito pouco, todos nós. Pensei que você ia dizer, nós ganhávamos muito dinheiro. Não, era muito baixo o salário. E Eliana, você chegou a participar assim de shows da noite como bailarina? Não, de shows da noite não, porque isso foi acabando quando eu tinha muito pouca idade. Eu me casei com 19 anos. Com o Eric, o professor. Sim, foi um casamento de 51 anos. Né? Que lindo. Então eu não cheguei a fazer nada na noite, mas eu fiz muita televisão, com Márcia de Windsor, Noite de Galo, Noites Cariocas, Motomúsica, coisas em Pandegolândia, esses programas assim que eram até no Teatro Rival. É uma experiência fantástica, que eu acho que a televisão deu a quem pegou esse tempo. Claro, e eu também, como eu peguei o Planeta dos Homens, também tinha ali um balé que já era fixo, né? Que tinha muitos números e tudo no balé. Então, era bem bacana isso. E a gente você já desenvolve uma rapidez. Antes da minha geração. A gente desenvolve uma rapidez, no nosso caso, de pegar coreografia, no caso de vocês, de decorar texto, claro. Texto deve ser. Coisas meio parecidas, né? Porque a televisão não espera, ela tem, é tudo muito rápido, é jogo rápido. E aí, por exemplo, que balés assim importantes que você fez como protagonista ou como, enfim, que você participou, que te fez feliz? Olha, o balé que mais me emocionou quando eu entrei para dançar, no momento exato que a boneca entra, foi Copélia. Que eu quase me desestruturei emocionalmente. Me deu uma emoção. Foi o primeiro balé que você assistiu? Eu assisti. Nossa, que lindo. Esse então é o início da sua carreira? Aonde que você está? Eu estou no Teatro Duzi,
do Pascoal Carlos Magno. Que Foi a lindo. primeira vez que eu dancei na minha vida. Aqui eu estou dançando o Parodê de Espartacus, com o Otom da Rocha Neto, um querido amigo, no Teatro do Liceu. Legal. Aqui é uma foto de estúdio. Aham, aí a bailarina posando, né? Posando com o tutu de Dom Quixote. Olha que lindo. E essas daqui? Isso aqui também é com o Otom da Rocha Neto, no segundo ato de Gisele. Gisele, um balé sério. E essa daqui? Parece que essa daqui é um importante, não é? Ela foi importante na minha vida, porque esse é Fernando Burrones, que foi um dos maiores bailarinos do século XX. E a história é Copélia. Copélia. Você teve experiências com o efeito do balé, ou algum balé que você dançou e que tocou as pessoas? Vocês fizeram para estudantes, para escolas públicas? Você teve no municipal essa experiência? No municipal, experiência em escolas públicas não. Nós tivemos experiências no Projeto Aquários, por exemplo. Não sei por que, inclusive, excluíram da história do Projeto Aquários o balé. Mas o primeiro Projeto Aquários que teve, eles armaram, praticavam um tablado em cima do lago da Quinta da Boa Vista. E nós dançamos o Lago dos Cisnes em cima do lago. Que lindo que deve ter sido, hein, gente? Perdemos 500 mil pessoas. Eles dizem que o povo não gosta, o povo não sabe que existe. Então eu penso isso, quer dizer, como não oferecem, as pessoas não sabem o que é bom. Então, quer dizer, não tem aquela experiência de uma cultura mais ampla, de como é que aquilo toca e o que aquela bailarina precisou fazer para conseguir fazer aquele brilho, aquela coisa maravilhosa. Eu fui uma vez a um espetáculo aqui na Enseada de Botafogo, assisti o balé do Teatro Mariinsky, que é considerado o mais perfeito do mundo. Não é o maior, mas talvez seja o melhor. E eu tinha assistido a temporada deles no Teatro Municipal e inventamos de ir na... Olha, nunca mais, porque eu não conseguia sair. Eu e meu marido. Muito cheio? Muito, a gente não enxergava a praia inteira, daqui do Flamengo até Botafogo. A gente não via nada. As pessoas querem ver. Eles não querem, claro, não conhecem, mas a partir do momento que você conhece, é algo inspirador. É algo que dá uma energia. Eu acho que é um alimento para a alma. A história da sua profissão que é muito bonita. História de séculos, né? E começa na Renascença, na Itália, e sobrevive durante esses séculos todos, evoluindo. Não é possível imaginar, existe muito, mas não é possível imaginar um bailarino de grande categoria, que não tenha uma cultura do seu próprio ofício, da sua própria profissão. Mas deve ter uma cultura geral. Com certeza. Não é fácil, nós vivemos num país distante dessa ideia de cultura, de concertos, de literatura. Nós não temos esse... O que tivemos, perdemos, né? E eu, particularmente, tive uma grande sorte, que foi meu pai, que era muito culto. Foi com ele que eu comecei a ouvir coisas que eu sei que, inclusive, não aprenderia em nenhuma academia, em nenhuma universidade. Maior importância, né? As pessoas pensam ver um balé e não sabem o que está por trás, né? Não só o trabalho pessoal, de exercício e tudo mais, mas também o trabalho intelectual. Né, do bailarino, que eu acho assim muito importante. Esse livro foi editado pela editora Sprint, e História da Dança, Evolução Cultural, porque é a história da dança, não do balé, só. Entendi. Né? Bacana, e você fez outro livro também, Fiz um outro livro, eu tenho escrito muito. De que ano é esse, Dança? Isso é 1999. E esse outro? Esse outro,
1990, não, 2006 mais ou menos. Olha, já é mais recente. Bem mais e recente. esse aqui foi uma homenagem que fizeram para você? Foi uma homenagem, Olha. fizeram uma vitrine de uma lojinha de balé, que era ali em Copacabana, na Barata Ribeiro, e Classique pour la Danse. E eram roupas eles usaram meus figurinos de Gisele, bacana. de Romeu e Julieta, minha sapatilha. Eles fizeram uma vitrine com isso, a foto de Romeu e Julieta. Bacana. Aqui estão algumas fotos do casamento seu com o Eric, Sim, não é? do meu casamento. Então, fotos assim muito lindas. E essa daqui parece que é uma foto muito especial. Foto de bailarino, você pode descrever? É, fotos de bailarinos, porque ambos estamos com os pés en dehors. É como se tivéssemos combinado. En dehors significa para fora. Olha só os pezinhos dos dois. Muito bacana. É uma história de amor mesmo. Foi um dia inesquecível, feliz. E aqui também essa foto é de onde? Muito bonita essa foto. Espartacus também, com o Othon da Rocha Neto. E é uma sensação maravilhosa de estar no ar. De estar no ar assim, né? Solta. E essa? Isso é Romeu e Julieta, coreografia de Marila Gremo. Foi uma grande... E quem é o bailarino? É Marcelo Missailides. Claro que existe um processo de marketing no mundo inteiro, que divulga mais o nome de um bailarino ou de outro, mas não é uma coisa normal que você não conheça os grandes bailarinos de um país, de uma companhia, né? Tem aquela bailarina, por exemplo, que é muito famosa e... É uma diva, uma maravilha, que é Cecília Kersh, por exemplo. É uma bailarina que, se você fala em Cecília, na Rússia, se bota um tapete vermelho para ela. Ela que foi dançar em Bashkir, onde nasceu Nureyev, no centenário do nascimento dele, convidada pela Natália Makarova. Ela dançou em vários lugares da Rússia, vários lugares. Ela famosíssima. E aqui a gente mal conhece, quer dizer, exatamente. É uma coisa ingrata pouco, né, com ingrata, o balé, eu acho, não é? Falta mercado de trabalho, porque não existe interesse, a gente falou mais ou menos sobre isso no começo do programa, falta uma política cultural dessa parte, né, você precisa de uma nação precisa de grandes orquestras, precisa de grandes balés, claro, grandes companhias de balé. Tem uma coisa assim permanente para que eles possam exercitar e aparecer os talentos, né? Eu acredito que precisava de uma companhia de repertório de teatro, como já tivemos, né? O TBC, por exemplo, era um sonho. Então o balé tem, especialmente, eu acho que é uma coisa mais ingrata. Mais ingrata. Eu acho. Você tem uma bailarina... Os famosos na Rússia, na Inglaterra e tal, e que aqui não são conhecidos. E correspondem a primeiros bailarinos lá, né? Sim, você vê uma bailarina como Mayara Magri, que é principal do Royal Ballet. Como é que pode ninguém saber quem ela é? Todo mundo pensa que é a atriz. A atriz Mayara Magri, aliás, é minha amiga, uma querida. Pois é, mas não é. Mayara Magri é a principal do Royal, casada com um príncipe do Royal também. Fica aí também a sua sugestão e o seu pedido, né? Ah, sim, com certeza. E temos teatros lindos no Brasil. Nada justifica que esses teatros só tenham show pop de má qualidade. Exato. Então fica aí o nosso pedido para... como é que se diz, ter mais cultura clássica, né, e que isso possa ser uma coisa maravilhosa para todos, né? Porque entretenimento pop na praia, pagar fortunas para ver Madonna na praia, que uma empresa particular pague. Não é verdade? É isso. Então fica aqui o nosso pedido para companhias permanentes de balé, né, de teatro também, quem sabe, né, para que os talentos possam aparecer e possam ser mais valorizados. Fica aí a minha dica e da Eliana Caminada.